Estreou o novo filme do Homem-Aranha, a gente acabou de assistir, veio correndo aqui gravar esse vídeo pra vocês. E será que as teorias dos fãs se concretizaram? Tinha muita teoria, muita especulação, muita gente querendo personagem X, personagem Y. Será que eles vieram? E o filme foi bom? Será que o enredo foi legal e tal, bem construído? Teve também cena pós-crédito, aliás, teve 2 cenas pós-crédito. Será que foi legal? O que teve a mais que a cena pós-crédito entregou? Eu sou o Max. E eu sou o Dani, e nesse vídeo você vai ficar sabendo tudo sobre o novo filme do Miranha. E vai sim ter spoiler, mas só lá pro final. Especulava-se muito como seria o novo filme do Homem-Aranha, né? Quais personagens teriam, quais não teriam, principalmente se teria aparições de outros Homens-Aranhas do multiverso, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, o Homem-Aranha do Andrew Garfield, e entre tantos outros personagens que já eram confirmados, outros eram só boatos. Mas nesse vídeo a gente vai falar de tudo. E o novo filme começa exatamente no ponto onde o último tinha se encerrado. Naquele momento em que o Mysterio grava um vídeo dizendo que o Peter Parker era o Homem-Aranha e que ele era o causador da morte dele. E aí o Peter acaba tendo que fugir da perseguição de todo mundo, achando que ele é um assassino, né? Ele tá lá na rua, o povo começa a hostilizar ele e a MJ. Ele resgata ela e eles vão se esconder na casa dele. Mas acaba que ele, a tia dele e os amigos dele acabam sendo pegos pela polícia pra um interrogatório. E aí eles são soltos e entra em cena em seguida o Demolidor, aquele mesmo Demolidor da série da Netflix. Só que aí ele faz só uma ponta, porque ele não aparece, ele não luta, ele só mostra ali a habilidade dele quando um objeto é atirado pela janela e ele mesmo de costas, sem ver, é porque ele é cego, né, sem ver. Mesmo de costas, sem ver, ele sente o objeto vindo e segura antes que o Peter pegue. Fica subentendido que ele liberou o Peter das acusações, porque depois disso eles voltam pra escola. Ele praticamente era só um easter egg mesmo, porque não teve serventia nenhuma, a não ser liberar o Peter. E aí o que acontece? Eles vão pra escola, né? Ele, a MJ e o Ned. Só que não tá mais nada como antes, né? Ele é a sensação do momento, não só ele, como os 2 amigos dele também. E aí ele enfrenta uma verdadeira multidão de gente querendo falar com ele, querendo fotografar, e alguns xingam ele porque compraram a história do Mistério. Só que o que acontece? Os 3 tinham se inscrito para várias faculdades, né? E eles estavam esperando que essas faculdades respondessem eles de volta. Só como a identidade do Homem-Aranha foi revelada, acontece que isso trouxe uma imagem muito negativa pro Peter Parker, e aí nenhuma faculdade quis aceitar ele. E aí de quebra ele arrastou os 2 amigos junto, porque nenhuma faculdade quis admitir eles também. E é aí que entra o Doutor Estranho, porque o Peter Parker ficou muito chateado, muito triste, tristinho, porque isso da vida dele afetou todo mundo em volta dele, principalmente os amigos. E essa cena, pra quem viu o trailer, tá lá, né? Ele vai procurar o Doutor Estranho pra que todo mundo esqueça que o Peter Parker é o Homem-Aranha. E o Doutor Estranho concorda em fazer um feitiço pra que todo mundo esqueça quem é o Homem-Aranha. Ele começa o feitiço lá e aí na hora o Peter Parker para e pensa, não, peraí, todo mundo não. A MJ, a tia May, não sei quem, e ele vai atrapalhando, metendo o B dele lá, que o Doutor Estranho se desconcentra e o feitiço dá muito errado. Tá no trailer, não é spoiler ainda. Esse feitiço aí todo atrapalhado acaba mexendo no multiverso e vilões de várias realidades dos Homens-Aranha acabam vindo atrás do Peter, já que a identidade dele foi revelada. E aí os vilões já tinham aparecido no trailer, né? O Dr. Octopus, o Duende Verde e o Homem de Areia do universo do Tobey Maguire. E teve também o Electro e o Lagarto da realidade do Andrew Garfield. Isso não é novidade pra ninguém porque tá no trailer, então não é spoiler. Inclusive aquela cena que o Dr. Octopus fala pro Peter, você não é o Peter Parker. E esses vilões que não são da realidade do Aranha do Tom Holland estão ali de penetras, né? Então o Doutor Estranho fala pro Peter, olha, tem que mandar eles pro lugar deles. Ele dá um equipamento pra ele, onde ele atira assim, aí solta um feitiço e eles vão lá pra um calabouço na casa do Doutor Estranho. Pra quando eles estiverem todos reunidos lá, ele despachar eles pra onde eles vieram. Só que aí a maioria deles morrem nas suas realidades e eles não sabiam disso, porque eles foram atraídos para a realidade do Tom Holland antes de morrer. E aí quando eles sabem disso, eles não querem mais voltar. E aí quem vai querer voltar para sua realidade para querer morrer? E no início o Peter até queria mandar eles de volta para a realidade deles, porque o Doutor Estranho fala, isso é o destino deles, eles vão morrer lá, é problema deles. Mas aí vem a tia May, toda carinhosa, e fala, olha, não, Peter, bora tentar ajudar eles, e aí curar eles, e aí com eles curados, mandar eles de volta para a realidade deles. Gente, spoiler, não dá certo, dá ruim. Muito ruim. O mais ranzinza deles era o Dr. Octopus, né, que tava com o chip que ficava na nuca dele queimado, então ele tava meio psicótico, só que aí ele foi o primeiro a ser curado e ficou de boas, ficou do lado do Peter. Só que o Electro, ele gostou daquela realidade, né, porque ele experimentou um tipo de energia muito maior do que ele já tinha experimentado, então ele não queria ir embora não. E detalhe, ele tá muito gato. Na verdade ele já era, né, só que ele era caracterizado pra ficar feio, mas agora olha...
Parece que é um prato. É um prato. Inclusive, a primeira aparição dele, ele tá pelado. Não aparece mais do que a gente gostaria de ver. Pelado aqui, da cintura pra cima. Isso não é pelado. Mas já dá. O Homem de Areia tá disposto a voltar, né? Porque ele tem uma filha, então ele tá disposto a voltar. Tudo bem. Só que a personalidade do mal, do Duende Verde, não quer voltar pra morrer. Então essa personalidade mal toma o lugar da personalidade boa do Norman Oscorp. E aí que todo o rolê começa. Se já tava ruim, piora agora. Então, gente, até aqui tudo tava no trailer, tudo tava na sinopse, tudo era coisa que a gente já tinha visto aí, né? Mas a partir de agora vão ter spoilers pesados. Pra quem quer preservar a experiência lá de ir no cinema ou de assistir o filme sem saber de nada do que não sabia ainda, pula lá pro final do vídeo, sei lá, algum minuto aí que eu vou colocar aqui embaixo. Então, tudo começa a dar muito errado, porque o Peter decide ajudar ele, só que eles não querem ser ajudados, né? E aí eles escapam, os vilões, inclusive o Duende Verde sai explodindo o prédio todo que eles estão e leva junto a Tia May. Ela não foi explodida lá na versão do Tobey Maguire, mas nessa ela foi. Ai, gente, que triste, foi com Deus. Mas bem feito, porque foi tudo graças ao conselho dela, que ela quis ajudar E no início a gente pensa que, não, ela tá de boa, ela, como ela fala, só cair de bunda. Só que eu acho que era por causa da adrenalina, então ela não tava sentindo. Só que depois o tempo foi passando e ela foi começando a ficar muito fraca. E aí o Peter do Tom Holland pegou do lado da cintura dela e viu que tava sangrando muito. E aí foi com Deus. Às vezes até ela sabia, mas não queria preocupar o Peter, né? Ela falou, não, vou só descansar aqui. E aí ela ia morrer sem ser na frente dele. Mas antes dela ter o seu destino ali traçado, ela fala uma frase que até então não tinha sido dita no Homem-Aranha do Tom Holland, que é a grande frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E ela finalmente disse. Pelo menos não de um jeito de impacto, né? Pode até ter tido. E aí o que acontece? Depois que a Tia May morre, já corta pros amigos do Peter Parker, pra MJ e pro Ned, e eles estão preocupados porque ele não dá notícia. E aí o Ned tá com o anel do Doutor Estranho. Num determinado rolê, ele pega o anel do Doutor Estranho e ele acaba desejando ir falar com o Peter. E quando ele fala isso, ele meio que gira a mão e um portal começa a se abrir, só que não completa. Aí ele e a MJ ficam assustados e ele tenta fazer de novo e aí dá certo. E aí quem tá lá no fundo do portal... Esse momento no cinema teve muita gritaria, teve choro, teve criança caindo pelo chão. Ele mesmo, o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Foi uma loucura no cinema. Ai, foi tudo, foi tudo. E era o que os fãs já esperavam, né? Porque tinha todo o boato, tinha toda essa expectativa. Tinha gente que dizia que ia ficar muito doido, muito furioso se não tivesse os Homem-Aranha. Se chegasse lá na sessão de cinema e tivesse 3 Tom Holland. E aí a MJ não acredita que ele é um Homem-Aranha, ele tem que provar, ele se pendura no teto, fica andando de cabeça pra baixo. Só que eles falam que não é esse o Homem-Aranha que eles estavam procurando, é outro Homem-Aranha. E aí o Ned, mais uma vez, tenta falar, eu quero falar com o Homem-Aranha, com Peter Parker, não sei o que, ele fica abrindo portal, aí ele consegue abrir mais um portal, e quem tá bem na cola do portal? O Homem-Aranha do Tobey Maguire. E esse sim era o mais aguardado de todos, porque ele foi o primeiro. Eu aguardava mais o Andrew Garfield. Não. E essa era a cena que os fãs todos esperavam, né? Do retorno dos aranhas originais. Eles ali tem uma briga ali, tipo de um faroeste de teia, que um atira teia no outro. Um puro fanservice, mas aquece o coração dos fãs. Valeu muito a pena. De quem assistiu assim a vida toda. E aí eles falam que eles estavam atrás do Peter Parker e do Tom Holland porque eles sentiam que eles precisavam ajudar ele em algum momento. E a MJ leva eles pra cima do telhado lá da escola porque ela sentia que ele estava lá. E dito certo, ele tava chorando lá com a morte da Tia May e tal. E aí quando o Peter Parker e do Tom Holland vê os dois, é aquela cena clássica dos Homem-Aranha se apontando assim. E aí a batalha final acontece lá na Estátua da Liberdade. O Peter do Tom Holland grava um vídeo atraindo os vilões pra lá. E aí eles fazem todo um plano com os 3 Homem-Aranhas em conjunto ali pra aplicar as curas em cada um dos vilões. E aí eles ficarem bem pra poderem ser enviados de volta. E aí em um determinado momento, enquanto eles estão esperando os vilões aparecer, né, eles começam um diálogo ali. 2 Homens-Aranhas querem saber
como o primeiro Peter Parker solta a teia dele se ele não tem a maquininha no pulso. O Homem-Aranha do Tom Holland pergunta se só sai teia do pulso dele ou se sai de outro lugar. Essas cenas dos Homens-Aranha conversando ali, trocando figurinhas um com o outro, é melhor até do que as cenas de ação pra mim. Porque é icônico. Tipo, o Homem-Aranha do Andrew Garfield estalando a costa do Tobey Maguire. Várias fics surgiram ali. Enfim, aí tá os três ali, o Lagarto, o Electro e o Homem de Areia querendo pegar os Homem-Aranha tudo. Só que quem aparece? O Dr. Octopus. Ele finge aí que quer pegar também o Homem-Aranha. Só que como ele já tava curado, que o Homem-Aranha do Tom Holland tinha dado a cura nele, aí ele só finge, ele faz a sonsa e do nada ele pega o Electro, que era o único que faltava. Porque nesse meio tempo o Lagarto e o Homem de Areia já tinham sido pegos. E só faltava o Electra e o Dr. Octopus foi lá e pegou ele. Assim, em 2 tempos. Quando tá tudo resolvido, volta lá o Doutor Estranho, que tinha ficado preso numa realidade do mundo espelhado, que o Peter acabou prendendo ele lá. Pasme, o Peter dominou mais o mundo espelhado do que o do próprio Doutor Estranho. Ele dominou com a própria matemática. E aí o Doutor Estranho tá lá prestes a mandar eles de volta pra casa. Chega o Duende Verde metendo bomba lá, explodindo tudo, explode a caixa que eles estavam segurando lá, que era uma caixa que ia mandar eles de volta pra casa. Explode o Homem-Aranha pra um lado, o Homem-Aranha pro outro. Mas principalmente acontece o que? A queda da MJ. Ela começa a cair assim naquela cena que lembra muito a cena da Gwen do Homem-Aranha do Andrew Garfield, né? Aquela cena que é icônica, que ela acabou morrendo. E aí a MJ terá o mesmo fim da Gwen? Não tem alguém pra salvar ela. E era um momento que os fãs já tinham ali, já tava matutando há muito tempo que isso iria acontecer, quando tinham os indícios de que iam ter os 3 Homens-Aranha, e aconteceu aquilo que todos os fãs esperavam. E quando a MJ tá quase caindo, o Homem-Aranha do Andrew Garfield no último segundo consegue segurar ela, e essa cena, olha, foi de cair o cu da bunda. Foi perfeito demais ver ele lembrando da Gwen Stacy segurando a MJ nos braços. Aí ele chorou, gente. E eu chorei pra um lado, ele chorou pro outro. Só que quando o Duende Verde aparece, ele joga uma bomba em cima da relíquia do Doutor Estranho, que tinha feito o feitiço lá, né, pra mandar os vilões do Homem-Aranha para suas realidades. Só que o multiverso ficou aberto. Só que com o multiverso aberto, né, todos os vilões que conheciam, que queriam pegar o Homem-Aranha, foram atrás do Peter Parker. E não somente os vilões, né, todas as pessoas que conheciam o Peter Parker também foram para lá. E a única coisa a ser feita era fazer com que todos esquecessem quem era o Homem-Aranha, que o Homem-Aranha era o Peter Parker. Isso incluía todos em volta do Peter Parker que amavam ele, MJ, Ned, Doutor Estranho, enfim, todo mundo, para que assim o multiverso fosse fechado e cada pessoa fosse para sua realidade. E foi o que de fato foi feito. E acaba o filme assim, desse jeito bem triste, né? Porque o Peter termina sozinho, sem a tia May, sem os amigos, sem ninguém, recomeçando a vida ali do zero. E aí o filme termina, né? E tem logo em seguida 2 cenas pós-crédito. Uma que aparece o Venom lá num restaurante, ou conversando com um cara, falando sobre o Peter Parker. Que ele foi um dos que foi atraído para a realidade do Tom Holland. Não sei como, porque ele não conhecia o Peter Parker na realidade dele, a não ser que ele tenha ouvido falar dele no segundo filme, que a gente não assistiu. Só que aí, quando o Doutor Estranho faz o feitiço pra cada um voltar pra sua realidade, ele também volta pra dele. Só que aí fica um tico da simbiose em cima do balcão do bar, dando a entender que talvez ele possa estar no próximo filme do Homem-Aranha. Não sabemos. Talvez ele esteja ali. E a última cena pós-crédito é um belíssimo de um trailer de Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura. Porque não é uma cena pós-crédito, são várias cenas, que na verdade é um trailer. Eu acho que isso aí foi meio que um acordo entre a Marvel e a Sony para que eles pudessem usar o Doutor Estranho e o Homem-Aranha continuar fazendo parte do universo cinematográfico da Marvel. Eles ali fizeram um acordo para que a cena pós-crédito, a última, fosse o trailer de Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura. Mas o que mais importa desse trailer, né, que na verdade é um trailer, é a Wanda. O Doutor Estranho vai atrás dela lá e ele pergunta o que ela sabe sobre o multiverso. Porque ele, como ela é uma feiticeira igual ele, então ele pede pra que ela ajude ele nesse multiverso. E o filme em si foi uma grande fanservice, não que eu esteja reclamando, porque eu adorei cada momento do filme. É incrível, o roteiro bem amarradinho, funciona muito bem, eu adorei. Pra mim, acho que o melhor filme de super-heróis que eu já assisti. É sério, se for pegar, tipo, claro que tem que ter ali um investimento de tempo, porque a pessoa precisa ter assistido os 3 primeiros do Homem-Aranha e os 2 filmes do Andrew Garfield pra poder se conectar bastante com isso. Inclusive, ainda tem que conhecer o Doutor Estranho, pelo menos. Se teve algum fã do Homem-Aranha que saiu da sala insatisfeito, pois vai tomar no
porque ele entregou tudo o que queria. E o filme aparentemente é um sucesso, né? Ele já estreou ali no início com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. E eu imagino que ele vai fazer muito sucesso na bilheteria. Por mim, podia fazer 10 vezes mais do que Vingadores Ultimato, porque é bem melhor. E esse foi o vídeo, gente. Se faltou algum momento icônico do filme, se você já assistiu, né? Deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo com algum amigo, com alguma amiga. Ative as notificações para não perder nada que a gente posta por aqui. Se inscreva no canal, nos siga nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo e valeu!